Olá, meus queridos. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo sobre o Sermão da Montanha. Em especial, quero abordar o versículo do capítulo 5, de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E lá no Salmo de número 37, versículo de número 11, está escrito: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha que coisa interessante. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, versículo de número 11. Consubstanciando ele juntamente com Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos. Aqui Jesus repete o que foi dito lá atrás nos Salmos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Interessante isso, né? Nessa introdução nossa, nesse bate-papo nosso, eu quero compartilhar com vocês uma introdução muito simples para nos posicionar antes mesmo de entrarmos no assunto, para descobrirmos as duas variáveis: o que não é ser manso e o que é ser manso, na ótica daquilo que Jesus estava ensinando para os seus discípulos lá no Monte das Bem-aventuranças, como ficou conhecido aquele monte. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, queridos, sobre porque os mansos são felizes, primeiro ponto, esta bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo. Você perceba disso. Como é interessante isso. Essa primeira bem-aventurança, ela está na contramão dos valores do mundo. É fácil observar que o mundo, ele rejeita todos os valores do reino de Deus. Propriamente até muitos religiosos, muitos segmentos religiosos rejeitam as seitas, as heresias, elas rejeitam esses valores. A humanidade, ela tem pensado, ela pensou e pensa em termos de força, não é? Como eu disse na introdução, no primeiro vídeo, de poderio bélico, econômico e político. Mas uma coisa interessante, quanto mais agressivo, mais forte. Esse é o pensamento do mundo. Essa a concepção que as pessoas têm do reino de Deus. E era essa concepção que o povo daquela época, quando Jesus veio, tinha, que seria um Messias belicoso, com um poderio militar muito forte, e queria colocar o povo de Israel acima de tudo e de todos. Só que a coisa não aconteceu assim. E nós nos surpreendemos quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, não é? Esse é o pensamento do mundo. Jesus, porém, queridos, quando nós estudamos um pouco sobre as coisas de Deus, sobre as coisas bíblicas, nós descobrimos que Jesus, porém, diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes, nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Logo, logo nós vamos descobrir o que é não ser manso e o que é ser manso. Ser cristão, queridos, é ser totalmente diferente. É uma coisa que a gente precisa ter entendimento. Ser cristão é ser totalmente diferente. Somos uma nova criatura. Quando estudamos Colossenses, detectamos que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o que é ser uma nova criatura. Não é? Temos um novo nome, uma nova vida, uma nova mente, um novo reino. Ser cristão é isso. Não é? Segunda coisa, a primeira é que essa bem-aventurança ela anda na contramão dos valores do mundo. Segunda, amém? O pregador frustra as expectativas do seu povo. Se não vejamos, preste bem atenção nisso. Bem atenção, se liga nisso. Os judeus, subjugados pelos romanos desde o ano de 63 antes de Cristo, eles esperavam o quê? Um Messias político, um Messias guerreiro,
um, um Messias todo-poderoso que viesse e implantasse o seu reino pela força, pela espada, pelo poder bélico. Era isso que eles esperavam. Naquela época, me chama a atenção, e eu quero compartilhar isso com você nessa primeira parte do nosso estudo sobre os mansos, é que naquela época haviam 4 grupos de pessoas dentro de Israel. 4 grupos. Aí eu vou fazer uma sinopse aqui, um resumozinho bem simples para que você entenda isso e possa nos acompanhar e entender o que eu quero passar para você. Qual era o primeiro grupo que existia em Israel? Nós vemos isso nos filmes, nas novelas da Rede Record, por aí fora, nos estudos, em pequenos compêndios, em pequenos resumos. Nós vemos isso. Qual era o primeiro grupo dos 4 que existiam em Israel naquela época? Eram os fariseus. Queridos, os fariseus, nada mais, nada menos, eles eram os religiosos daquela época. Eles eram conservadores. E o que eles queriam? Eles queriam o Messias milagroso. Vamos ficar só nisso aqui sobre os fariseus. Não é interessante nos aprofundarmos, fazermos uma exegese sobre quem eram os fariseus. Não se preocupe com isso. Fique apenas nesse primeiro ponto. Qual o ponto? Os fariseus. Eles eram religiosos, os religiosos daquela época, eles eram conservadores, eles queriam um Messias milagroso. Qual o segundo grupo que nos chama a atenção daquela época? Eram os saduceus. Tá? Guarde esse nome, ele também é famoso. Os saduceus. Tá? Quem eram os saduceus? Eles eram os liberais, eles andavam na contramão dos fariseus. Os saduceus, eles eram os liberais. Eles queriam um Messias materialista. Os conservadores, os fariseus, eles queriam um Messias milagroso. Já os saduceus, por serem liberais, eles almejavam ter um Messias extremamente materialista. Ok? Era o segundo grupo. Primeiro, os fariseus, conservadores. O segundo grupo, os saduceus, eles eram liberais, eles esperavam um Messias materialista, com foco na materialidade das coisas. O terceiro grupo que existe em Israel naquela época, queridos, tá? Esbarrei aqui, tá? Dá uma tremidinha na nossa câmera aqui. O terceiro grupo, queridos, simplesmente eram os essênios. Tá? É um nome também comum. Na escala de popularidade, eu diria que ele está realmente até no terceiro lugar, ele está ali, não aparece tanto. Para quem estuda geografia bíblica, para quem faz seminários presenciais ou à distância, vai estudar um pouco dessa palavra, os essênios. E quem eram os essênios? Eles não eram nem conservadores nem liberais, eles eram místicos, eles eram um grupo de pessoas místicos, que viviam aonde? O habitat deles era nas cavernas, ali em Qumran, pertinho do Mar Morto. Eles queriam um Messias monástico, não é verdade? O primeiro grupo, que eram os fariseus, eles esperavam um Messias milagroso. Não é? O segundo grupo, os liberais, queriam um Messias materialista. Esse terceiro grupo de místicos, que viviam nas cavernas da região de Qumran, eles queriam um Messias monástico. O quarto grupo, também é bem conhecido, o nome deles, é os Zelotes. E os Zelotes têm a ver com aquele episódio lá onde o grande Herodes construiu Massada. Né? Dizem os estudiosos, dizem Flávio Josefo, né, os que estudam com profundidade isso, que os judeus que subiram lá e cometeram suicídio eram os Zelotes. Eles se defendiam barbaramente porque eles queriam ficar com aquilo lá. Então os Zelotes, mas não se preocupe com esse ponto do meu comentário. Fique aqui na percepção do que eu quero te ensinar sobre os 4 grupos que eram os grupos mais importantes daquela época em Israel. Então os Zelotes, quem eram eles? Eram os ativistas. Nós tínhamos os fariseus conservadores, nós tínhamos os saduceus, os liberais, nós tínhamos os essênios, eles eram os místicos, e agora o quarto grupo, eles eram os ativistas, né, que queriam se insurgir contra Roma.
tá certo? Eram os guerrilheiros da época, seriam os comunistas da época, né? Era a guerrilha da época. Eles queriam se insurgir contra Roma. Eles queriam um Messias militar. Então nós temos 4 grupos de pessoas naquela época, no ano de 63, que esperavam Jesus em 4 focos, em 4 percepções, para que isso fique bem gravado na sua cabeça. Primeiro grupo, quem era o primeiro grupo? Eram os fariseus. Eles eram religiosos conservadores. Eles esperavam o Messias milagroso, o Messias dos milagres. O segundo grupo eram os saduceus, queridos, prestem bem atenção nisso. Eram os liberais. Eles esperavam o Messias materialista. O terceiro grupo eram os essênios. Eles eram místicos que viviam nas cavernas do Qumran, na região do Qumran, ali no Mar Morto. Eles esperavam o Messias monástico. E o quarto grupo eram os zelotes. Coisa interessante, eram ativistas, pareciam do PT, do PSDB, parecia esse bando de comunistas, não é? Eles queriam se insurgir contra Roma, não é isso? E o que eles queriam? Que tipo de Messias eles esperavam? Um Messias militar, poderoso, com legiões e mais legiões, para eles dominarem o mundo daquela época, não é? E aí o Messias não veio de nenhum desses jeitos, ele veio montado num jumentinho, não é? Ele usava o jumentinho da época, o jumento mais moderno da época. Amém? Ficou fácil de pegar essa primeira introdução nesse bate-papo nosso? Os próprios apóstolos, vamos adiantar um pouquinho, os próprios apóstolos pensaram no reino político. Olha que coisa interessante. Estava voltando naquelas 4 percepções do que eles esperavam de Jesus. Os apóstolos, como nos é descrito no livro dos Atos dos seus próprios apóstolos, lá no capítulo 1, se não me engano, verso 5 ou 6, é um dos dois, tá? Está escrito isso, eles pensaram no reino político. Mas Jesus veio com outra proposta. Ele deixou, vamos dizer assim, esses 4 grupos daquela época, porque os apóstolos vieram depois, no período de Jesus, vieram junto com Jesus, e eles esperavam um reino político. Mas o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador, ele veio com uma outra proposta, e o povo disse, olha o que o povo diz, quando Jesus começa a expressar ao que ele veio, né? Olha o que eles dizem, não queremos esse Messias, não queremos esse Messias, fora com ele, crucifica-o. Olha que coisa interessante, crucifica-o. Pense nessa primeira parte do nosso estudo sobre os mansos. Antes de entrarmos necessariamente em o que não significa ser manso, queridos, eu quero que você se aperceba desse bate-papo nosso aqui, esse pano de fundo que nós estamos criando para que você possa, comigo, na primeira parte do nosso estudo sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Mas para o fim de semana, ou semana que vem, estarei postando a primeira parte dessa bem-aventurança sobre os mansos. Reflita sobre isso. Isso foi apenas a base, um pano de fundo, o alicerce. Que Deus abençoe você, com graça, com paz e com prosperidade. Sou o pastor Suede. Amém?